Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcílio Marquezine Ferrari, sou analista de políticas sociais, coordenador-geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Departamento de Gestão do SUAS, da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Hoje nós teremos com uma grande alegria que a gente vai fazer essa atividade com todos e todas vocês. Teremos uma oportunidade de realizar o lançamento de um dossiê, uma publicação realizada no âmbito de um projeto muito importante para a educação permanente do Sistema Único de Assistência Social, que é o projeto Fronteira SUAS. O projeto Fronteira SUAS é uma agenda que é construída com várias mãos, né? É uma agenda construída através de uma parceria entre o governo federal, o governo do estado do Rio Grande do Sul e a Unipampa. E vem desenvolvendo já há 2 anos várias ações no âmbito da educação permanente do Sistema Único de Assistência Social, e uma dessas ações é justamente esse dossiê, essa publicação que nós vamos disseminar e dialogar com vocês hoje nesse momento. Então, já iniciando a nossa conversa, eu gostaria já de convidar a primeira pessoa para nos brindar, né, nessa discussão. Trata-se do lançamento do dossiê Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS, né? E aí nós gostaríamos de convidar a professora doutora Solange Emilene, coordenadora do projeto Fronteira SUAS Educação Permanente em Extensão, para que ela possa inicialmente trazer as suas contribuições, a sua fala inicial e a sua perspectiva também sobre essa publicação, essa construção que nós fizemos de forma coletiva. Solange, é com você. Também, obrigada, Marcílio. Olá a todas as pessoas que nos acompanham nesse importante momento para a educação permanente do SUAS do nosso Brasil. Eu sou a professora Solange Berg, sou assistente social, atuo no curso de serviço social da Universidade Federal do Pampa, que fica na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, está na divisa com a Argentina. Então, muito longe de alguns companheiros que estão com a gente nesse momento, o que torna ainda mais rico e importante esse momento. Como o Marcílio já sinalizou, eu estou no momento coordenando esse projeto de extensão universitária que trata, junto com a professora doutora Monique Damascena, que nos acompanha, que também coordena junto comigo, e do qual também compõe junto com a gente professores, professoras da área do direito e colegas da universidade da área da administração, e no qual a gente tem tentado ao máximo incluir as áreas profissionais definidas pelo Sistema Único de Assistência Social, que nos deixa muito honrados, né? E a gente considera que é um importante avanço. E como o Marcílio já sinalizou, então, esse é um projeto que nasce aí, né, de uma proposta no fim de 2023, então a gente já teve aí todo um trabalho ao longo do ano de 2024 e agora já encerrando o ano de 2025, desenvolvendo ações de educação permanente do SUAS na nossa região, aqui na fronteira oeste, no âmbito onde está instituída a Universidade Federal do Pampa, que é uma instituição multicamp que está organizada em 10 municípios da região da fronteira oeste, mas que não se termina em si mesmo, né? Nessa relação que a gente vem construindo com os municípios, a gente já avançou da extensão, já construiu pesquisa também a partir dessa importante parceria entre Secretaria, né, do Estado do Rio Grande do Sul e também aí com o MDS. A gente já tem uma pesquisa em andamento que deverá haver, né, uma publicação no próximo ano. E a gente, né, também vem fazendo aí educação permanente, formação continuada através de supervisão técnica e cursos de formação aqui na nossa região. É o que nos orgulha muito, uma forma de levar, de oportunizar, de construir, né? Acho que mais, além que tudo, construir educação permanente para os municípios, especialmente do interior do estado, que muitas vezes é tão caro, tão difícil, não conseguem chegar, né, até a capital, porque a gente está a 600 quilômetros da nossa capital. Então, essa é uma das propostas também, que a universidade possa ser esse espaço de ampliar as ações, ser um espaço potente junto aos municípios. Pois bem, e ao desenvolvimento das ações desse projeto,
a gente vem sentindo a necessidade de conhecer, né, e de se vincular a profissionais do SUAS, trabalhadores, trabalhadoras, conselheiros, conselheiras, gestores, gestoras e também pesquisadores e pesquisadoras do nosso Brasil que atuam nessa área e que estão construindo conhecimento e que estão produzindo, né, sobre educação permanente, ou no estado ou nos municípios. E isso foi o que nos motivou a construir uma proposta de dossiê. Aproveitando que a gente tem essa possibilidade no âmbito da universidade pública. Hoje, eu, a professora Monique, junto com o professor Dr. Roberto Castanho, fazemos parte da equipe editorial de um periódico, né, da revista Brazilian Journal, que é do curso de Serviço Social e do programa de pós-graduação em Serviço Social e Proteção Social aqui da Unipampa. Então, a gente apresentou uma proposta de dossiê que foi, né, felizmente muito aceito aí, né, pelos nossos parceiros do governo federal e do governo do estado, no sentido de ampliar para o Brasil e buscar, né, autores, autoras, relatos de experiência e pesquisa que pudesse estar contribuindo sobre esse importante tema no sentido de fortalecer as instâncias da gestão do trabalho e da educação permanente no Sistema Único de Assistência Social, que, para nossa alegria, foi muito acolhido, né? Então, a gente coloca essa proposta do dossiê, as pessoas, né, nos respondem positivamente, mandando seus artigos, mandando suas experiências, e a gente tem agora, então, esse dossiê que a professora Monique vai nos apresentar de forma mais detalhada, como uma, né, dos produtos construídos no âmbito dessa importante parceria. E eu quero destacar, assim, da minha alegria, né? Brincava com a Gisele Carraro, doutora Gisele, que estava nervosa, né? Porque para mim isso é um momento muito significativo, onde a gente pode conhecer os atores e atoras que vêm atuando no âmbito do SUAS aí em diferentes regiões do nosso Brasil, o que mostra a potência dessa discussão e que talvez possa, a partir daqui, a gente construir novas ações de forma coletiva, né? Hoje a gente está coletiva no âmbito do Estado, mas por que não ampliar ações coletivas no âmbito do território nacional? Então é isso, eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que puderam estar presentes nessa data, fazer esse momento acontecer e que a gente possa, né, colocar à disposição, através do canal do YouTube, mais um importante produto no sentido de fortalecer as instâncias da educação permanente para que a gente possa fortalecer o SUAS de forma coletiva. Então, muito obrigada e Marcília, com você aí conduzindo as nossas discussões. Obrigado, professora Solange. Para você que nos acompanha no YouTube, por gentileza, se você quiser acessar essa publicação, ela já está na descrição do nosso vídeo. Você pode acessá-la, enfim, e disseminar para suas equipes, para sua equipe de trabalho, trabalhadores, estudantes, enfim, para todos os atores que queiram conhecer essa publicação. Mas eu também quero conhecer essa publicação. O que tem nessa publicação? O que tem nesse dossiê? Então, para isso, né, para nos falar um pouco mais sobre o conteúdo do dossiê, o processo de construção, eu vou chamar aqui a doutora Monique Damascena, que também é da Unipampa, uma das professoras também que coordena o projeto Fronteiras SUAS pela Unipampa e que vai trazer para a gente um pouco dessa contribuição sobre o processo de construção dessa publicação e vai nos dar alguns spoilers dessa publicação também. Monique, é com você. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Muito feliz de estar aqui, né? Sou a professora Monique Damascena, do curso de Serviço Social aqui da Universidade Federal do Pampa. Componho com a professora Solange o projeto Fronteiras SUAS, mais a nossa equipe enorme que nós temos, né, professora? E dizer que, inclusive, Marcílio, Gi, que estão aqui, né? O pessoal também do governo do estado, também fazem parte dessa equipe maravilhosa. Então, né, somamos todos essa equipe do Fronteiras SUAS. A ideia do dossiê, assim como já começou, né, foi muito bem introduzido por Marcílio, pela professora Solange, ele parte dessa necessidade, né, de conseguir, né, a gente conseguir fazer uma junção de relatos de experiências e resultados de pesquisas. Com essa intencionalidade da visibilidade dessas ações realizadas e as investigações, no intuito de fortalecer o trabalho, né, da educação permanente. Então, esse foi o ponto
né, onde começou essa ideia, né, essa necessidade. O dossiê ele vai ser, né, difundido a partir, né, de convites juntos a esses pesquisadores, né, convites que foram por e-mail, convites que foram feitos, né, boca a boca, convites em eventos, né, em nível nacional, né, Marcília? A gente teve todo um trabalho de divulgação. Obviamente, a gente não conseguiu atingir todo mundo, né, mas, né, a gente tem noção que pesquisar, encontrar esses pesquisadores e esses trabalhadores que queiram produzir, né, e venham a relatar, é um grande é um grande desafio, e tem sido um grande desafio, por isso da necessidade desse dossiê urgente, né? A partir do momento que a gente conseguiu coletar esses artigos, a gente passou por um processo onde a gente foi, que vocês acabaram fazendo um encaminhamento para a revista, né? Então, a revista Bijarás. Na revista Bijarás é o processo normal, né? É a avaliação por pares. Então, passou por uma avaliação por pares, foi feita a leitura, né? E aí, alguns desses artigos foram selecionados para compor o dossiê. Dito isso, né? Esse dossiê, hoje, ele tem 9 artigos, né? Que vão ser de vários estados. Então, a gente tem Rio Grande do Sul, a gente tem Mato Grosso do Sul, Amazonas, Maranhão, Rondônia. Então, são várias partes do Brasil que estão nesse dossiê. Então, traz a multiplicidade, traz, né, esse contexto enorme de diferentes formas de relato que vem ocorrendo durante esses períodos, né, que a maioria dos relatos são dos últimos anos, né, então são relatos recentes de educação permanente, mas que são atemporais, né, que são relatos e divulgação de pesquisas que vão nos dar uma noção de como é que está acontecendo no Brasil a educação permanente. Dito isso, algumas reflexões vão refletir sobre território fronteiriço, Brasil e Uruguai. Nós também temos sobre o território amazônico. Nós temos artigos que vão abordar sobre a equipe mínima. Nós também temos artigos que vão falar sobre a escola do SUAS, formação e qualificação profissional, perfil dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS e as necessidades de educação permanente. Também nós vamos ter artigos que vão fazer identificação do perfil e formação continuada de psicólogos no âmbito do SUAS, a implantação de supervisão técnica, demandas dos processos formativos nos relatórios das conferências nacionais, importantíssimo aqui, contexto de emergências e calamidades públicas no Rio Grande do Sul, e a inserção da questão indígena na agenda da educação. Então, esse é o nosso dossiê, né, muito brevemente apresentado, que agora nós vamos ouvi-las, né, e ouvi-los, e também agradecer a todos, né, que participaram, que mandaram os artigos, né, os que estão aqui, nosso profundo agradecimento, né, nessa perspectiva de conseguir difundir esse conhecimento, né, sobre educação permanente. Então, a gente agradece aos autores, autoras, agradecemos também a quem ajudou na divulgação do dossiê, né, e também a toda a equipe da revista Bijarás, que foi um trabalho, né, gratuito, né, diga-se de passagem, porque tocar uma revista também, né, nos exige um pouco, quase uma militância, né, professora? Então, a gente também agradece profundamente quem está aqui para divulgar, né, divulgar, e também a gente conseguir fazer essa troca de saberes, né, que é esse momento importantíssimo que nós vamos ter agora. Te agradeço, passo para ti, Marcelo. Tá, muito obrigado, Monique. Então, assim, percebam que essa publicação, o dossiê, ele trata daquilo que o SUAS vem discutindo nos últimos anos, né? Não só enquanto sistema, as novas agendas do Sistema Único de Assistência Social, mas também aquilo que a educação permanente vem discutindo, né? Então, a gente tem aí um dossiê extremamente atualizado sobre as agendas mais importantes que estão no dia a dia do Sistema Único de Assistência Social, né? Acredito que trata-se de uma publicação que tem que ser leitura obrigatória de todo trabalhador e trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social. Agora vamos conhecer um pouco mais dessas publicações, né? Vamos lá conhecer um pouco mais do que os nossos autores, as nossas autoras escreveram, né? Então, nesse momento, eu tenho o prazer de convidar a Leila Aparecida Cunha para falar um pouco sobre o artigo intitulado Gestão do Trabalho do SUAS e Educação Permanente na Calamidade Pública do Rio Grande do Sul. Então, Leila, por gentileza, a palavra está com você para tecer aí algumas considerações sobre o artigo que vocês elaboraram. Fique à vontade.
Então, boa tarde, bom dia, boa noite, né, a todos que estão aqui, os ouvintes. Então, primeiro destacar a importância dessa iniciativa, e a gente está muito feliz por ter conseguido compor, né, estar presente aqui, ter enviado o nosso artigo, né, até porque foi em período de conferências, né, a gente esteve agora na Conferência Nacional, então foi puxado. Certamente, se a gente for olhar hoje, a gente teria qualificado, mudado, feito várias coisas, mas conseguimos dar conta da tarefa e estar aqui, tá? Eu não sei, Marcílio, eu tenho uma apresentação, não sei se daria para fazer, para apresentar, ou é possível? Dá sim, Tá, se aí você conseguir compartilhar. a Mônica já chegou, daí ela vai ajudar também a compartilhar, e vai cuidando do nosso tempo, tá? Então, Eu vou beleza, vai tranquilo. compartilhar aqui, ver se consigo. Janela. Estão vendo? Marcílio, demais, estão assistindo? Sim. Tá. Tá Sim. Então, aparecendo. botar Sim, modo de sim. apresentação, né? Pode avançar. Ai, Não peraí. Não tá em modo. Agora Não tá em saiu. modo de apresentação. Deu? Ele estava compartilhado, só que agora saiu do compartilhamento. Ai, só um pouquinho. Meu Deus do céu. E agora como é que eu faço? Agora não sei sair do compartilhamento. Ai, meu Deus, por que não saiu? Agora é o problema da tecnologia, né? Não, faça assim, pode falando, e aí depois a gente compartilha aqui para todo mundo Tá, vocês não no estão chat. assistindo, né? Vocês não estão Isso. assistindo. Não estão assistindo? Não. Não está Não. aparecendo? Não está aparecendo. Será? Só um pouquinho, então. Ó. Então, eu vou abrir de novo aqui e vou tentar compartilhar, então. Espera aí. Ai, meu Deus, assim. Permitir. Vamos ver se eu consigo mais uma vez, senão a gente não vai perder tempo nisso, né? Isso, tranquilo. Aí a gente também compartilha com as pessoas no YouTube também. Fica tranquilo. Cancelar. Só um pouquinho. Agora eu vou conseguir, peraí. Agora vai dar. Ainda não. Acho que, Leila, enquanto tu tenta aí Tá, compartilhar. deu. Ah, tá. Agora Deu? tá indo. Deu. Deu. Pode ir. Ele tá em modo de apresentação? Não, mas acho que deixa assim, Eu Leila. acho que deixa Deixa assim assim, mesmo. se foi essa. Então, eu acho que. Quer te apresentar, Mônica? Primeiro, então, eu acho que primeiro me apresento, eu sou Leila Tomassin, sou assistente social, aposentada da Prefeitura de Porto Alegre, né? Sou militante do SUAS, né? Mestre também em Serviço Social e Políticas Sociais pela URGS, e sou militante aí da coordenação do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS e da Frente Gaúcha em Defesa do SUAS. Não sei se a Mônica quer se apresentar rapidinho, Mônica. Sim, Mônica. Então, eu sou a Mônica, né? Eu sou assistente social também, aposentada da Prefeitura do município de Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul. Também faço parte da Frente Gaúcha, em defesa da Seguridade Social e do SUAS, e da Frente dos Trabalhadores do SUAS aqui no Rio Grande do Sul, e conselheira suplente junto ao Conselho Estadual, né? E foi um grande desafio fazer esse artigo, e que bom que a gente está aqui nesse momento podendo compartilhar com vocês. Então tá, eu vou começar então, aí a Mônica vai, né, a gente vai conversando, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, a gente tentou, né, com esse artigo, que é a gestão do trabalho no Sistema Único de Assistência Social, a sua efetivação no contexto das emergências e calamidades ocorridas no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tentou, né, demonstrar e analisar através do levantamento feito pelo Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, né, sobre as condições e relações do trabalho no processo de pandemia em 2020 e no contexto das enchentes e deslizamentos realizados em 2024, né?
é um cenário que realmente a política de proteção social, da assistência social, teve que ser voltado ao acolhimento integral, à provisão de necessidades de subsistência das pessoas, das famílias atingidas, né? Fornecimento de benefício, então toda ela focada, né, para tratar e acompanhar e atender as populações nesses dois contextos, né? Foram locais em que os trabalhadores foram requisitados e também ficaram expostos e impactados, tanto pela pandemia como pelo processo das enchentes, aí que a gente teve relatos de vários companheiros, colegas, trabalhadores que também tiveram, né, foram atingidos pelas enchentes, né? Então, o desafio que a gente quis botar nesse artigo é ver as contradições presentes nesse cenário, né, e a importância da educação permanente como eixo estruturante da gestão do trabalho, né, num contexto, né, que a gente já estava vivendo há muito tempo, de muita precarização do trabalho, de retração das políticas sociais, do desfinanciamento da política de assistência social, que vem comprometendo já há muitos anos, né, a oferta de serviços, programas e benefícios socioassistenciais, e que é uma condição que se fica mais agudizado nos contextos das urgências, emergências, desastres naturais, e que marcou, né, maiores tensões aí, e pressões junto aos trabalhadores decorrente do aumento de demandas, a necessidade de ampliação de ofertas na provisão de benefícios e auxílios no âmbito dos municípios, né? Então, esse artigo, ele tentou evidenciar a particularidade da política de assistência social neste contexto da pandemia do Covid 2020, que é a emergência internacional de saúde, e aos eventos climáticos e desastres de 2024, né? Então, a gente precisou refletir, né, como se efetivou a gestão do trabalho no SUAS e a educação permanente nesse contexto, né? E aí, no texto, a gente também, no artigo, a gente vai abordando a Política Nacional de Assistência Social, né? Todas as suas normas regulamentares, o que avançou, né? E também todas as inflexões aí das contrarreformas que tiveram e da precarização, né, das relações em função das reformas, né, da terceirização irrestrita e todo esse limite nos financiamentos, né? Então, a gente vai abordando no artigo isso, tá? A gente botou aqui a questão da gestão do trabalho na agenda pública como marco, a NOB Operacional Básica de Recursos Humanos, né? Que junto com as demais regulamentações, ela fez com que a gestão do trabalho integrasse a agenda pública, né? Ganhando visibilidade na política e com aquela compromisso de ampliação de equipes, a melhoria das condições de contratação, né, condições de trabalho, isonomia profissional, plano de carreira, cargos de salário, criação das mesas de negociação e educação permanente, né, para avançar. Então, o desafio de que a NOB RH de avançar no processo de efetiva profissionalização das ações socioassistenciais, no reconhecimento da dimensão pública estatal na expansão das ações e dos direitos aos trabalhadores, né? Então, acho que essa era o que a agenda política, né, que se vislumbrava aí com a NOB SUAS, se vislumbra com a NOB SUAS RH, né? Então, a principal problematização, né, sobre a gestão do trabalho é como se efetivou a gestão do trabalho no SUAS nesses contextos, orientados, então, pelo Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e Emergências, no contexto da pandemia da Covid 2019 e dos eventos climáticos e ambientais que ocorreram no Estado em 2023 e 2024. Aí a gente cita, né, a tipificação nacional, a resolução CNS 109 de 2009, que tipifica, né, o serviço esse de proteção em situações de calamidades públicas e emergências, né? Então, a gente entende, né, que ele é importante porque a assistência social, né, ele se apresentou como essencial na proteção, né, às comunidades, famílias, indivíduos atingidos, né, com oferta de serviços, programas e benefícios executados, né, por trabalhadores e trabalhadoras que, em muitos casos, também foram impactados por esses contingentes de saúde, dos desastres, desmoronamentos e enchentes, né. Não sei, Mônica, tu quer ir falando? Vai aí, é o nosso tempo aí. Vai indo. Vem indo, então. Eu acho que a gente trabalhamos, então, com 2 subsídios para fazer o artigo e analisar, né, como foi a gestão do trabalho e educação permanente.
foram os 2 levantamentos que o FET-SUAS fez, né? Então, quem não conhece o FET-SUAS, que é o Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, ele foi criado em 2010 e desde então ele vem fazendo, né, a luta política, né, pela implementação, né, da nova RH, das agendas, então, políticas do SUAS, né, lutando contra a precarização do trabalho. Então, toda uma agenda de lutas aí em cima né, de reconhecimento, né, do papel e valorização do papel dos trabalhadores do SUAS, né. Então, um levantamento foi feito em 2020, que é a análise das condições e relações de trabalho na pandemia, né? E esse levantamento a gente contou com 308 participantes, e o outro levantamento foi o levantamento sobre as condições de trabalho no período das enchentes e deslizamentos, que foi realizado em 2024 com 245 participantes. Lembrando que a gente teve muito apoio aí de todos e todas, né, do próprio Ministério aí na divulgação da pesquisa, né, de toda a rede para divulgar essa pesquisa, do NUEP, bom, um apoio bem importante, né. Essa pesquisa foi realizada, né, pelo formulário do Google Forms. Então, a análise, né, das condições e relações do trabalho na pandemia, ela evidenciou, então, de modo geral, um trabalho precarizado, com baixos salários, aumento de demanda, né, com a falta de respostas para ofertar aos usuários, né, resposta de serviços e benefícios assistenciais, ausência de condições de trabalho, com a falta de EPI durante a pandemia e na calamidade pública, pelo fato de que os trabalhadores do SUAS não serem considerados público prioritário também no Plano Nacional de Imunização, que foi uma luta política que se fez, né? Trabalhadores sendo essenciais, né? Foram essenciais no processo de pandemia, mas não foram contemplados, né, no Plano Nacional de Imunização como categoria, né? Uma das primeiras categorias a ser imunizada. Então, e a gente entende a defesa desses serviços, foram essenciais e são essenciais nesses contextos aí, né, de pandemia ou de enchentes. O segundo levantamento sobre as condições de trabalho, né, no período das enchentes e deslizamentos, foi realizado em 2024 e contou com 245 participantes. Então, também evidenciou-se, né, que os trabalhadores do SUAS foram presentes desde o acolhimento até o desligamento nos alojamentos provisórios, atuando em situações limites, operaram os benefícios e ainda permanece acompanhando algumas famílias atingidas junto às unidades socioassistenciais, né? Então, a gente destacou na pesquisa, né, na análise do artigo, principalmente essas categorias: a carga horária dos participantes nesses contextos analisados, os equipamentos de proteção individual, como se deu o planejamento das ações, a existência de plano de contingência, as ações realizadas nos 2 contextos e questões referentes à educação permanente retrataram os desafios enfrentados pelos trabalhadores do SUAS nesses episódios, né? Bom, então, o que a gente teve, assim, pegando, né, como é que está meu tempo aí, Marcílio, mas indo já para os finalmente, né? Primeiro a gente destacou que os fenômenos vivenciados como a pandemia, as enchentes, desligamentos, foram de dimensões e abrangências não vivenciadas no Estado, né, uma década no Estado, que ampliaram-se de forma significativa o número de pessoas e famílias que buscaram recursos assistenciais para a provisão de suas necessidades imediatas nos contextos analisados, né. Segundo que a política de assistência social através de seus trabalhadores, mesmo diante da difícil realidade do desmonte, da precarização que a gente já vinha vivendo, responderam às exigências e às demandas apresentadas nos 2 contextos, frente aos limites, né, mesmo com os limites, assim, postos, né. Os limites de a precarização é retratada em ambos os levantamentos realizados pelo FET-SUAS, tanto da pandemia da Covid, da calamidade, em especial no que se refere à gestão do trabalho. Ocorreram a intensificação do trabalho executado em precárias condições, dificuldade ou ausência de EPIs, número reduzido de profissionais, atuação em mais de um local de trabalho, né? Ampliação de carga horária, ampliação de vínculos empregatícios frágeis, estabelecidos nos contratos e terceirizações com tempos definidos. Houve também uma coisa muito acentuada, principalmente no período das enchentes, grande contingente de voluntários, né, importante para enfrentamentos do período, mas que favoreceram a desprofissionalização das ações socioassistenciais, reforçaram as narrativas neoliberais de desresponsabilização do Estado,
na responsabilização e implementação dos direitos socioassistenciais. E a falta de planejamento das ações, a falta de plano de contingência, da ausência de protocolos e fluxos, de orientações técnicas adequadas, a educação permanente bastante, né, apontada como necessária para como enfrentar, né, esses eventos, né, que enlaça todas essas questões aí dos protocolos, dos fluxos, das orientações técnicas, né? E por último, a gente diria assim que os episódios vivenciados, portanto, sinalizam e reforçam a urgência da retomada na agenda pública da gestão do trabalho do SUAS, da efetiva valorização de seus trabalhadores, das lutas e mobilizações pela ampliação dos recursos humanos via concursos públicos, pela instalação das mesas de negociações, conforme preconiza a nova BRH SUAS em sua totalidade. A estruturação da gestão do trabalho no âmbito do SUAS torna-se condição essencial para a efetiva reconstrução do SUAS no país, para a oferta de um serviço público de qualidade que, de fato, garanta condições, relações éticas e técnicas no trabalho e os direitos socioassistenciais dos usuários, tá? Então, é isso, a gente agradece. Lembrando também que o artigo foi feito e foi supervisionado pela doutora Dolores, né, que é professora da URGS, que também esteve com a gente aí nesse desafio desse artigo. É isso, não sei se a Mônica quer falar, Mônica. Isso, só complementando rapidinho, né, que a Leila já apresentou o artigo, né, e também a questão que ela trouxe da participação da professora Dolores, né, mas acho que é importante que a gente destacou, né, no artigo o quanto foi importante, quanto o SUAS foi importante nesse período, tanto da pandemia quanto junto também à questão da calamidade, né? E que mesmo com toda a precarização dos trabalhos, com a falta de EPI, que os trabalhadores do SUAS estiveram presentes, né, e procuraram dar as melhores respostas diante das enormes demandas, né, que se apresentaram nesse período. Acho que só complementando isso que a Leila trouxe, né, do papel dos trabalhadores e da política de assistência social nesse período de calamidade e de extrema emergência. Finalizando, então. Então é isso. Não sei se eu passei 15 minutos, se passei, desculpa, que a tecnologia aqui faltou. A tecnologia da frente do computador aqui faltou. Não consegui operar Leila, tá direito. Ótimo. Muito obrigado pelas contribuições, Leila e Mônica. O dossiê já disse aqui veio no primeiro artigo, né? A gente já percebe que trata-se de um problema grave que o Sistema Único de Assistência Social enfrentou e ainda enfrenta, que são as situações de emergências, né? E a experiência do Rio Grande do Sul e como os trabalhadores do Estado do Rio Grande do Sul, através do Fórum, visualizaram esse problema, né? E se organizaram para poder entender, né? A pesquisa é uma maneira também de se organizar, de tentar entender como que é possível enfrentar essa situação, né? Mais um texto que vai ser, com certeza, uma das referências para a gestão do trabalho e educação permanente no Brasil. Vamos, então, dar seguimento aqui. Muito obrigado novamente. Tá, Marcília, eu vou ter que, não vou poder ficar até o final, mas a Mônica vai acompanhar, que eu tenho uma agenda também, tá? Fica tranquila. Então. Fica tranquila. Tá, Muito mas obrigado a Mônica pela vai ficar aí, né, participação. Mônica? Não, vou Grande ficar um abraço. pouquinho mais. Até mais. Então, agora o nosso próximo artigo ele é intitulado Política de Assistência Social e as Particularidades da Fronteira entre o Brasil e o Uruguai, e quem falará sobre esse artigo será a Lene Silva da Rosa, que terá o tempo necessário para poder fazer as suas contribuições sobre o seu artigo. Por gentileza. Então, boa tarde, bom dia ou boa noite, né, para quem assistir, né, no momento propício depois. É um prazer estar aqui falando. A Lene travou seu áudio. Voltou agora, eu acho. Voltou. Começa tudo de novo. Então, da fronteira onde sou oriunda, né, que é a fronteira com o Uruguai, um tanto os rostos conhecidos, né, por mim pessoalmente, né, a professora Gisele Carrara, que foi minha professora no mestrado, né, a Monique, professora Sol. Então, é um prazer estar compartilhando com vocês essa tarde e falando um pouquinho, então, sobre as particularidades da fronteira com o Uruguai, né.
Meu nome, né, é Alene Silva da Rosa, eu sou assistente social de formação, formada pela Unipampa, né, Campus São Borja. Estou doutoranda no Programa de Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas e fui trabalhador, né, do SUAS, na fronteira com o Uruguai, em Santana do Livramento, que é da onde eu sou natural e da onde eu falo nesse exato momento. E também sou pesquisadora, né, da Política da Assistência Social. Pesquisei a fronteira com o Uruguai na minha dissertação de mestrado, né, e agora no doutorado continuo, né, pesquisando o Sistema Único de Assistência Social, né. Então, falando um pouquinho, né, sobre esse artigo que eu escrevi junto com a minha orientadora, professora Vini Rabassa, é professora da Universidade Católica de Pelotas, tanto na graduação de Serviço Social quanto no programa de pós-graduação, e tem orientado trabalhos, né, que versam sobre a política de assistência social na fronteira, principalmente na fronteira com o Uruguai. E aí, nesse artigo, então, a gente, além de trazer algumas questões, né, bibliográficas e documentais, a gente também traz um pouco da minha experiência, né, enquanto trabalhadora da política de assistência social durante os anos de 2012 até 2018 aqui na fronteira, né, com o Uruguai. Então, o artigo, né, ele tem o objetivo de refletir, então, sobre a política de assistência nesse território fronteiriço, buscando, então, né, demonstrar as estratégias que, né, os trabalhadores do SUAS realizam, né, ao se inserir nesse território e lidar com as particularidades, né, que essa região ela se coloca, né, no cotidiano enquanto uma demanda, né, no SUAS. Então, o Brasil ele é um país, né, que faz uma fronteira territorial grande. Ele tem quase 30%, né, do território nacional como um território, né, com cidades e municípios de fronteira. São quase 600 municípios, né, que estão nessa região de fronteira. E aqui, especificamente, na região onde eu faço parte, né, que é Santana, que é a fronteira com o Uruguai, a gente tem 6 municípios, né, que fazem fronteira com o Uruguai. Então, Santana do Livramento, Chuí, Barra do Quaraí, Jaguarão e esqueci alguém, Aceguá. Então, são 2 municípios de pouco mais de 4 mil habitantes, um município de 6 mil habitantes, um município com em torno de 16, 17 mil habitantes, e Santana do Livramento com, em média, 80, né, mil habitantes. Então, sendo o maior município, né, dessa região de fronteira. Livramento, né, para quem não conhece ou, né, nunca ouviu falar, é uma cidade que tem uma fronteira com o Uruguai que não tem rio, não tem pontes, né, é uma fronteira seca, onde uma linha imaginária divide esses 2 países. Então a gente tem um trânsito e um fluxo de pessoas, né, do Brasil e do Uruguai que circulam diariamente, né, nessa fronteira, no centro da cidade. Então, é um trânsito livre que ocorre, né, diariamente nesses lugares. Acho que para falar um pouco, né, das particularidades que a gente traz, né, aqui a respeito desse território, a existência, né, de pessoas com dupla nacionalidade, né, que aqui a gente chama de doble chapa, né, conta-se, né, que essa nomenclatura, né, ela surge por conta dos carros, né, que circulavam nessa região e tinham 2 placas, né, então uma placa do Brasil e uma placa do Uruguai, então as 2 chapas, né, e aí circulavam livremente nesses espaços. Então as pessoas que acabam nascendo, né, e tendo familiares, né, às vezes pai uruguaio, mãe brasileira, e, né, residem nesse território e podem, né, ter a dupla cidadania, acabam tendo, né, essa nomenclatura de doble chapa. Então, é comum, né, a gente ter famílias uruguaias que estudam ou trabalham no Brasil, ou ao contrário. Eu tive muitos colegas uruguaios, né, que moravam no Uruguai, mas estudavam, né, no lado brasileiro. Enfim, né, então para quem convive aqui, a gente até esquece, né, que essa fronteira, ela existe, né, e aí ela se dá, esse lembrete, né, ele acontece no cotidiano do trabalho, quando a gente lembra, né, que representamos, né, aí o Estado, enfim, né, brasileiro e uruguaio, e aí a fronteira, ela se cria nesse momento, né. Então, um pouco das questões que surgem, né, para o SUAS nesse momento,
são as abordagens, né, de rua, da população em situação de rua, com muitos uruguaios residindo, né, nas ruas de Santana do Livramento. Então muitas das abordagens, né, abordar uruguaios, né, na noite, que acabavam fazendo, né, ali a rua, né, o seu local também para estar. E nessas abordagens, né, da abordagem social em conjunto com a redução de danos da Secretaria de Saúde, acabava que se encontravam muitos uruguaios, né, em situação de rua no lado brasileiro. Essa era uma das questões, né? A outra é a questão das carteiras, né, de fronteiriço, que é justamente essa entrada que se tem, né, na Polícia Federal para poder fazer a documentação. E aí chegava muito na assistência, né, a solicitação das segundas vias de documento, né, de famílias que não tinham condições ou de fazer as fotos, né, que eram solicitadas para dar entrada na documentação. Então, chegava muito a essas situações, né, ali, na época que eu trabalhava, tanto a Polícia Federal quanto a Secretaria ficavam na mesma quadra, né, então era muito comum as pessoas saírem da Polícia Federal, já se dirigirem ali, porque não tinham, ou precisavam da segunda via da certidão de nascimento, e não tinham, né, condições financeiras de solicitar naquele momento, ou porque não tinham condições, né, de fazer uma fotografia atualizada. Então a secretaria ofertava esse serviço, né, então as pessoas iam solicitar para poder dar entrada nessa documentação. E aí outras questões, né, que eu acho que foram sendo estratégias, né, a partir dessas questões que vão surgindo no cotidiano. Esses são exemplos, né, que eu trago, mas cotidianamente, né, aparece muita coisa, né, no dia a dia. Foi criar, junto com o Uruguai, um comitê que sentava mensalmente para discutir esses casos e saber como encaminhar essas situações, tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguaio, né? Então, uma vez por mês, trabalhadores da assistência, da saúde, enfim, se sentavam, né, uma vez no mês no Brasil, outra mês no Uruguai, né, então, para poder discutir como encaminhar esses casos, né. Então, a estratégia, né, de lançar esse comitê nacional foi uma estratégia articulada justamente pelas lideranças, né, locais e trabalhadores locais da política, para poder, enfim, né, Alane, travou seu áudio. Não ouvimos você. foi. Aí, voltou. Eu não sei porque ele está fechando sozinho. Então, esse comitê, né, ele foi uma estratégia entre os trabalhadores, né, para poder conseguir dar conta dessas demandas e fazer os encaminhamentos necessários. E a outra foi criar uma cartilha, né, nesse momento que surgiu a ideia, a partir do comitê, de fazer uma cartilha que nela estivessem tanto os serviços do Uruguai quanto os serviços do Brasil, e que eles fossem semelhantes, né? Então, o que no Uruguai é próximo àquilo que nós temos de CRAS? O que no Uruguai é próximo daquilo que nós temos de Conselho Tutelar? O que no Uruguai é próximo daquilo que nós temos de CAP, né? E buscar fazer essa cartilha justamente no sentido de que quando tivesse alguma questão do lado brasileiro ou do lado uruguaio, esses trabalhadores soubessem, né, justamente para quem se dirigir para poder fazer as solicitações ou os encaminhamentos, né. Acho que uma das questões também que surge, né, como uma particularidade nesse espaço, são as atividades que são feitas em conjunto, né, então, festividades, campanhas, enfim, né, geralmente elas acontecem na nossa chamada Praça Internacional, né, que é uma praça que fica exatamente na localização dessa divisa imaginária, né, no centro entre as duas cidades. Então, ele é um parque que ele é gerido tanto pelo Uruguai quanto pelo Brasil, né, então é um território, né, onde a praça inteira ela é do Brasil, mas ela também é do Uruguai, né, e aí geralmente as atividades elas acontecem nesse contexto. E aí teve, em 2014, acredito, uma atividade que foi realizada pela Secretaria de Assistência Social do Estado, eu acho, em parceria com o Uruguai aqui. Então, tinha a divulgação dos serviços, né, atendimento, enfim, toda a equipe da assistência se colocou, né, no Parque Internacional também para poder
conversar com a população e fazer essas atividades, né? Além de capacitações, né, que também eram realizadas em conjunto, a gente teve uma capacitação de prevenção de acidentes, que foi promovida justamente pela Defesa Civil do país vizinho, né, então do Uruguai, nesse território, né, de fronteira de divisa. Então, o artigo ele tem esse objetivo de divulgar um pouco, né, dessa fronteira, de falar um pouco, né, das questões que ocorrem aqui nesse território e poder, enfim, né, fazer outras possibilidades, né. Saiu o ano passado, agora saiu um plano nacional, né, para a questão, para lidar com as fronteiras, né, mas os municípios já têm feito essas articulações, né, no cotidiano, já têm feito porque justamente surgem essas demandas todos os dias, né, nessa região. Não sendo da assistência, né, mas sendo da área de saúde, o nosso município, há uns anos atrás, ficou sem Santa Casa, né, não realizava partos, ou quase um ano sem realizar nenhum parto. Então, todos os partos também foram realizados, né, no hospital do país vizinho. Então, as crianças nasceram todas uruguaias em função dessa questão. O Uruguai abraçou, né, essa demanda. Então, são questões que os próprios municípios, né, as lideranças locais vão se articulando para poder achar formas, né, e estratégias de lidar com essas questões que são muito particulares, né, desse território. Então, a gente coloca, né, principalmente a criação, né, desse comitê binacional de discussões, né, que é uma grande rede, mas aí aqui no nosso caso é uma rede, né, que não é nem intersetorial, né, porque ela ultrapassa fronteiras, ela é entre países para discutir esses casos, e a elaboração desse documento também, né, que foi feito pelos trabalhadores para poder, né, vislumbrar aí o que era próximo, né, o que era semelhante, né, em cada país, para que pudessem, então, fazer os encaminhamentos e os contatos de forma mais rápida, né, e direta. Então, o artigo ele fala um pouquinho sobre isso, né, busca aí evidenciar um pouquinho dessas particularidades de fronteira, que é algo que sempre que posso, né, eu falo, né, sobre essa fronteira, porque justamente às vezes as pessoas não têm, né, a dimensão do que acontece, né, nos cotidianos de trabalho. Eu mesma, né, nascendo aqui, acho que só fui ter a dimensão do que era essa fronteira, né, quando fui trabalhadora da política de assistência, e várias, né, demandas foram chegando. Então, o artigo busca evidenciar um pouquinho desse território fronteiriço, né, para que as pessoas conheçam mais e também, né, falar um pouco das estratégias que os trabalhadores dessa região têm encontrado para lidar com essas demandas internacionais. Era isso. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, Alene. Parabéns pela publicação, pelo registro, né? Aí já o dossiê traz um pouco da diversidade do nosso Brasil. É o primeiro artigo que apresenta um pouco dessa diversidade e como que o SUAS atua em contextos de problemas internacionais, problemas de desproteção internacionais. Então, não é trivial isso, que as regiões de fronteira vivenciam e enfrentam todos os dias, né? Enfrentam e afrontam, né? Essa que é a nossa realidade. Parabéns pelo trabalho, né? Agora, dando sequência à nossa publicização do nosso dossiê, depois de Alene, nós teremos agora o seguinte artigo: o perfil dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, uma ferramenta para a educação permanente no estado do Amazonas. Nós teremos agora a participação da especialista Rebeca Moreira da Silva e do professor Dr. Jefferson William Pereira, lá do estado do Amazonas. Por gentileza. Eu sei que o Jefferson está aí. Será que ele caiu? Olá, Oi. eu basicamente vou me apresentar, né? Eu sou Jefferson William, queria desejar uma boa tarde a todo mundo. Eu sou professor da UFAM
pelo Departamento de Serviço Social, Campus Manaus, e a gente tem feito algumas interlocuções aí com assistência social, né? Tanto compondo no app, tanto na representatividade do CRES Amazonas, e tenho discutido mais a perspectiva do financiamento público, né? Essa interlocução que eu tenho feito, inclusive com articulação com o professor Evilásio Salvador, da UNB, e dentre outras redes. Recordo que no mês passado o Marcílio esteve aqui conosco em Manaus, na ocasião da conferência estadual, e falou assim do grupo, né, e da motivação que vocês tiveram em constituir essa pesquisa e de todo o projeto de extensão. E a gente trocou uma ideia, e a ideia é a gente fazer algo similar aqui no Amazonas, né? A partir da inspiração das colegas no Rio Grande do Sul. Nesse momento, eu estou em pós-doc, né? Estou de licença, estou fazendo meu pós-doc em Vitória, Espírito Santo, mas retorno para a universidade em maio. Então, acho que esse é uma possibilidade de interlocução grande e me colocar à disposição, né, para a gente poder estar construindo essa rede e fortalecendo o SUAS, que eu acho que no final, né, esse é o nosso objetivo principal. Marcílio, basicamente era isso, não tinha uma pesquisa assim. Tá bom, tranquilo. Mas de qualquer maneira, Jefferson, muito obrigado pela contribuição. Para nós, do governo federal, vai ser uma honra construir uma parceria com a UFAM nessa agenda da extensão universitária. E aí nós já temos uma grande fonte de inspiração, que é o Fronteiras Suas, né? Então, Sim, já é algo a ser copiado, né? E o Fronteiras Suas, ele vai, com certeza, ser fonte de inspiração não só para o estado do Amazonas, mas acredito para várias experiências em todo o território nacional. sim. Muito E aí, obrigado. falar também Claro. brevemente que, na realidade do Amazonas, a gente também tem, claro, né? Vocês sabem a dimensão que é o estado do Amazonas, mas nós temos também essa realidade fronteiriça e muito demarcada por Tabatinga, que é uma região de uma tríplice fronteira, né? O Brasil tem várias tríplices fronteiras, e a colega estava apresentando o artigo, eu estava recordando muito das interlocuções lá com os colegas, né? Que, junto com a Colômbia e o Peru, né? Então, enfim, são N possibilidades, né? Sobretudo no fortalecimento do SUAS aqui também na capital Manaus, e quero me colocar desde já à disposição, né? Em outro momento a gente fazer uma reunião e aumentar essa interlocução para a gente poder construir esse projeto de extensão do próximo ano aqui na UFAM, tá? Não, essa Obrigado. semana a gente já entra em contato contigo, meu cara, e a gente já vai conversar, se tudo der certo. Tá bom, Grande tá abraço. ótimo. Muito obrigado. Igualmente. Permaneça por Então, aqui, tá? tá certo, fica à vontade. Vamos dar continuidade, então. O próximo artigo do nosso dossiê é os desafios da gestão e financiamento da Escola do SUS Mariluz Bittar. E aí nós temos Mariana Leal, Patrícia Noleto e mais uma pessoa também, que não me recordo o nome. Fiquei à vontade também, e aí eu não vou falar, obviamente, do artigo, mas já dando um spoilerzinho também, a agenda das escolas do SUAS no Sistema Único de Assistência Social, ela entrou, enfim, é pauta do Sistema Único de Assistência Social. A criação da escola do SUS Simone Albuquerque é uma sinalização nesse sentido, várias escolas estão sendo construídas, né, nesse sentido, e uma das referências que o Brasil tem na construção de escolas do SUS é justamente a Escola Mariluz Bittar, né? Então, todos nós somos fãs da Escola Mariluz Bittar. Então, fiquem à vontade, por gentileza, para fazer aí as suas contribuições sobre o artigo de vocês. Boa tarde, todas, todos aí que estão junto com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá. Eu sou Patrícia, atualmente estou na direção da escola, professora Mariluz Bittar. Sou uma das autoras desse artigo, sou assistente social
mestre em educação com área de concentração na educação social pela Federal aqui de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que as outras autoras também se apresentassem, a Mariana e a Isabel. Mariana, você está aí? Estou aqui. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom, eu sou Mariana, eu sou assistente social aqui no município de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Eu sou conselheira do CRES Mato Grosso do Sul também. Sou doutora em Serviço Social, Política Social pela UEL, área de concentração, Trabalho e Política de Assistência Social. E participei do artigo junto com a Patrícia e a Isabel. Hoje, atualmente, trabalho como coordenadora do Núcleo Municipal de Educação Permanente aqui do município. E estamos aí para contribuir com vocês, estudando sobre o trabalho profissional, né? E na educação permanente. Olá, pessoal. Eu sou Isabel Godinho, assistente social, formada pelo FRJ, mestre em política pública formada pela UF, doutorando em políticas públicas e formação humana na UERJ, no Rio de Janeiro. Sou trabalhadora, militante, docente do SUAS, sobre o SUAS, né, há 11 anos. Faço parte da Frente Estadual em Defesa do SUAS e da Seguridade Social no Rio de Janeiro. Faço parte da Comissão de Assistência Social no CRES do Rio de Janeiro. E sou pesquisadora sobre a gestão do trabalho na política de assistência, e a gente está aí compondo essa caminhada junto com a Patrícia, com a Mariana, e defendendo SUAS em todo o território brasileiro. Olha, a gente dividiu essa apresentação não contou, tá? Porque nós dividimos essa apresentação em 5 minutos para cada um. Nós vamos falar assim, eu vou falar bem rapidamente a respeito da escola, e aí, na sequência, eu vou passar para a Mariana e para a Isabel. Falando da escola como sendo, então, esse primeiro equipamento, ela surge da própria provocação que existia à época, né? A conjuntura que a gente tinha para a educação permanente e gestão do trabalho. Tínhamos aí a Política Nacional de Educação Permanente, de 2013. A escola ela foi fundada em 2015. Ela é fruto da demanda, né, levantada por trabalhadores e trabalhadoras aqui do Estado, que tiveram aí o apoio e o suporte do gestor estadual e também dos gestores municipais. Então, foi um processo, assim, foi um levante, né? A escola tomou uma força política muito grande, porque os municípios sentem a escola como sendo deles também, e isso é uma força muito grande que a gente tem, né? Manter esse equipamento como sendo um equipamento voltado para a política da assistência social. Ela é implantada em 2015. Em 2015 e 2016, nós tínhamos aí o entendimento de que precisávamos de um espaço para implementar as capacitações, que é a especificidade do Estado, né? O processo de formação, né? A atividade fim, que seria aí, nós não tínhamos esse espaço. Então, ela se tornou esse espaço de capacitação. Um espaço em que a gente não precisasse ficar buscando auditório, enfim, um espaço que fosse nosso, que a gente decidisse que ia ter a capacitação e pronto, acabou, já tinha lá, não tinha que ficar atrás de ninguém, era bem isso. Só que em 2017, isso toma uma forma diferenciada, não mais como um centro de convenções, não mais como, até então, nós tínhamos ainda o Capacita SUAS, que também os dois últimos termos de aceite foram implementados dentro da escola, mas ela ainda não tinha um processo desenhado, um processo metodológico de trabalho, né? Então, em 2017, nós começamos a fazer esse desenho. E aí, desenhando, a gente descobriu, né, e foi
foi descobrindo esse espaço como um equipamento potente, não somente para potencializar a gestão do trabalho e a educação permanente, porque aqui é tudo, é o equipamento, mas é também a coordenadoria responsável pela gestão do trabalho e educação permanente, mas também e principalmente um equipamento que vai dar suporte para processos de trabalho no âmbito da política da assistência e promover a aproximação com as universidades. Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo. Nós temos alguns produtos que são o Observatório de Práticas, começou como práticas institucionais, mas agora ele já é um observatório de gestão, então ele tem ali dentro do nosso observatório, a gente estava no processo de reorganização, já estamos finalizando. Nós já temos ali alguns trabalhos que são de pesquisadores aqui do estado de Mato Grosso do Sul que utilizam a política da assistência como objeto de estudo, e aí a gente está montando esse banco, fizemos uma parceria com as universidades, né? Estamos resgatando esses bancos, promovendo colóquios para fazer a discussão dessas teses, dessas dissertações junto com os trabalhadores. Nós temos o Prêmio Mariluz Bittar, que é um outro produto também da escola. A gente já está na 4ª edição, que a gente promove as práticas, as melhores práticas do SUAS, os trabalhadores recebem em espécie, prêmio mesmo, esse ano, em primeiro lugar, ficou com R$12.000. Então, a gente tem percebido ainda outras perspectivas, e enquanto equipamento, o sonho dela se tornar um espaço autônomo, né? É importante dizer que nós ainda não temos a autonomia, está ligada à secretaria, mas que ela se torne futuramente numa espécie de incubadora de práticas, algo que coloque um processo de retroalimentação entre universidade, entre os órgãos responsáveis pela implementação das políticas públicas, enfim. A gente tem sonhos, assim, os mais diversos, um mundo de sonhos, né? Como diria lá o Fernando Pessoa, a parte disso, temos um mundo de sonhos. Não somos nada, nunca queremos ser nada, mas a parte disso, temos um mundo de sonhos. Então, a gente tem em mente já nossos próximos passos, ele vem, né, nessa perspectiva. E essa escola, ela é toda financiada pelo governo estadual, né, pelo governo do estado. Então, atualmente, nós temos 30 trabalhadores, né, que compõem essa escola. Esses trabalhadores são trabalhadores de nível médio, fundamental, com funções. Todos aqui, eu acho que já têm um nível médio, mas as funções são de nível fundamental, nível médio e nível superior. E a equipe é bem grande, bem unida, e dentro a gente construiu o processo que vai desde a escola enquanto um equipamento que certifica, que promove capacitações, mas também como sendo um equipamento para qualificar ainda mais as ações dentro do Estado. Então, a nossa grande questão é, uma ferramenta tão potente como essa, né? Ela tem um custo médio de uns 130 mil mês. A gente vai dar aí por ano mais quase 1.600.000, uma coisa assim, né? E a gente não tem esse recurso ainda, né? A gente não tem uma linha a gente não tem um financiamento que venha, por exemplo, do governo federal, né? Salvo os recursos que a gente já tem, que são os do Capacita SUAS, e que a gente ainda continua utilizando, mas a manutenção. Para se ter uma escola, é necessário um investimento hoje, então, do Estado. É isso que a gente mais ou menos tenta problematizar no artigo. E eu vou passar agora para alguém, para Mariana, para Isabel. Bom, complementando, né, que a Patrícia já colocou, frisar que o formato que a escola assume quando ela é criada
inédito, né? Não existia uma escola do SUAS ainda. E as coordenadorias, né, de gestão do trabalho e educação permanente ainda não tinham sido formuladas uma metodologia de como seria feita a gestão de uma escola do SUAS. Então, essa gestão ela foi desenhada, pensada e formulada pelo Estado do Mato Grosso do Sul. E hoje nós temos uma experiência já de como poderia ser feita essa gestão. E aí a gente pode usar essa experiência do Mato Grosso do Sul até para a gente pensar uma revisão, né, um estudo, uma reflexão da NOB SUAS RH, porque as funções essenciais de gestão não têm uma definição de equipe mínima. Então, como que nós vamos desenvolver essa política de assistência social sem definição de equipe mínima para a execução de funções de gestão? Hoje nós temos na NOB, né, RH, a definição de equipe mínima somente para serviços. Então, exige muito da gestão, principalmente capacitação e qualificação dos profissionais que vão executar o serviço de formular a gestão, né, formular os serviços, mas não se tem uma normatização de equipe mínima. E o pior, não se tem cofinanciamento, né? Porque antes a gente pelo menos tinha o IGD SUAS, que era muito pouco, e agora a gente não tem nem o IGD SUAS. Então, tanto em nível estadual quanto em nível municipal. Então, repensar também a nova RH SUAS, a gente poderia estar pensando pesquisas, né? Pegar essas experiências como o Mato Grosso do Sul, que desenhou um formato de gestão, desvinculou, né, uma coordenadoria da gestão, trouxe para dentro da escola do SUAS, né, com um aporte de funcionamento com 30 servidores, como a Patrícia trouxe, que eu tenho certeza que ainda é insuficiente, né, Patrícia? Poderiam ter mais trabalhadores lá, que tem trabalho, com certeza, para ser realizado. E quando a Patrícia trouxe também, que foi para atender uma demanda dos trabalhadores, eu fiz parte desses trabalhadores que demandaram por essa escola do SUAS, que eu estou como trabalhadora do SUAS no Mato Grosso do Sul há 21 anos. Então, eu estava lá demandando por essa escola. E quando a escola foi criada, foi um momento assim em que nós vimos a profissionalização do SUAS no Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente teve a consolidação da política de assistência social no nosso estado através da escola. Foi um momento em que a gente se sentiu assim em casa, que a gente sentiu que ali estava sendo materializado, onde nós poderíamos ter respaldo. Então, ali foi um momento em que o trabalhador sentiu a valorização. Então, quando a gente fala em gestão do trabalho e educação permanente, a gente fala dessa valorização do trabalhador. Então, não é só apenas uma qualificação profissional, é o espaço da valorização, é o espaço onde você vai propor para esse trabalhador discussões como segurança no trabalho, né? Questões relacionadas ao assédio moral. Então, é uma discussão que vai muito além só de uma proposta de uma qualificação, de uma capacitação, de uma educação contínua. Vai muito além disso. Você vai trabalhar questões relacionadas ao trabalhador se sentir valorizado, ele mesmo ter autonomia de buscar também, né? Então, assim, nesse artigo, a gente quis trazer esse processo, né? Que foi um processo à escola. E foi uma construção do trabalhador dentro da política de assistência social no Mato Grosso do Sul. A gente é pioneiro em muitas coisas, não só na escola, né? A gente, né, ao longo dessa jornada nossa na política aí dentro do Mato Grosso do Sul. Então, a gente quis trazer, só observar aí, né, Patrícia, que ficou faltando, falar dessa importância da escola. E a escola também traz essa articulação com as universidades muito forte, né? A gente tem essa presença, né, dentro da escola, porque tem uma abertura muito grande da equipe. Então, a equipe dentro da escola traz essas possibilidades. E a gente vê que a gente tem esse acesso com eles também. Então, era isso que eu queria complementar, e vou passar agora para a Isabel falar aí do nosso calcanhar de Aquiles, que é o financiamento. Gente, estão me ouvindo? Sim. Ok.
Realmente, eu tenho a honra e o orgulho de acompanhar essa trajetória em Mato Grosso do Sul desde 2015, né, onde a gente acabou participando como docente em diferentes momentos, só faltou dizer, e frisando mais uma vez essa importância da parceria da escola com as universidades, onde já se foi realizada, inclusive, uma pós-graduação lato sensu, né, em vigilância socioassistencial, né, Patrícia? Mas a gente não pode pensar só complementando as meninas, e a gente traz isso no artigo, na garantia de direitos, na implementação de políticas públicas pelo viés da gestão do trabalho e educação permanente, se a gente não se ater a toda a estrutura que precisa, né? Equipamento público, trabalhadores e financiamento, né? E a gente precisa, é uma das provocações que a gente faz, incluir a gestão do trabalho especificamente com a responsabilidade das 3 entes federados no orçamento da assistência social. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa tomar corpo, né? Eu acho que direcionando, por exemplo, o diálogo para as responsabilidades da gestão do trabalho, e, obviamente, para a educação permanente, que já vem sendo implementada pelo SUS efetivamente desde 2014, né? Mas se a gente for pensar isso pelos entes federados e as responsabilidades, por exemplo, da esfera estadual nessa educação permanente e sobre todas as atribuições da esfera estadual de assessorar, capacitar, que a escola vem fazendo, isso evidencia o quanto a gente tem que rever algumas variáveis. E talvez a principal delas, que a Patrícia já veio provocando, seria a gente, de fato, ter um levantamento de custo de todos os serviços, que a gente até hoje não tem no SUS, apesar de ser um debate que vem acontecendo há bastante tempo, para a gente poder, de fato, instituir um arcabouço de gestão mais robusto do ponto de vista do debate financeiro e orçamentário, né? Do ponto de vista de investimento do SUAS, do ponto de vista da gente ter argumento, inclusive no legislativo, para fortalecer essa política. Então, assim, eu acho que a gente está mais do que na hora, e a escola mostra isso, né? Essa escola não se instituiu do nada, correlação de forças, briga política, posicionamento de profissionais e políticos comprometidos com a política pública, mas eu acho que está na hora da gente pensar em mecanismos que assegurem recursos e orçamento atrelado não só para os serviços, que é literalmente a estrutura da assistência, mas para a gestão do SUAS, né? Como a Mariana já falou, né? A gente precisa pensar, essa é uma das políticas em que o principal capital é humano, né? São os trabalhadores, né? Ou a gente sabe, como a Mariana falou, que o IGD foi um grande avanço, não tenho a menor dúvida, né? Mas a gente pode rever as possibilidades do uso desse recurso, né? Ampliando para a gestão do trabalho e educação permanente. E aí eu chamo a atenção, sobretudo, para a gestão do trabalho propriamente dita, que tem que ser uma discussão feita amplamente a nível nacional de responsabilidade dos 3 entes, que a gente conseguiu colocar na agenda política e na agenda pública a educação permanente, com todas as interferências que a gente tem. Mas falar de gestão do trabalho, olhando para o lugar do trabalhador, é pensar em funções, é pensar em papéis, é pensar em setores, é pensar nos profissionais de todos os níveis que fazem essa política funcionar. E a gente tem que discutir isso, tem que colocar isso na pauta, né? A gestão do trabalho no SUAS. E nela, para isso, e considerando as escolas como um possível equipamento que deveria ser instituído, pelo menos pelas esferas estaduais, considerar o financiamento para efetivar isso, né? A gente sabe que isso não é simples, a gente sabe que a gente enfrenta inúmeras questões, né, administrativas, políticas, financeiras, em cada ente federado, mas a gente fortalece, né, essa bandeira no sentido da gente qualificar a política de assistência social dentro do contexto que a gente está, a gente olhando para trás, olhando para os 20 anos, a gente vê o quanto a gente avançou, né? Há 20 anos atrás a gente não tinha a maioria das regulações que a gente tem, né? Definindo serviços, definindo metodologia, definindo técnicas, e a gente está em construção,
mas no processo de fortalecimento. E, sem dúvida nenhuma, a escola Marilúcia Bittar é uma referência, é uma conquista, e digamos assim, um motivo da gente colocar esse debate na rua, no Brasil todo. Marcinho? Obrigada, gente. Muito obrigado, Patrícia, Isabel e Mariana. Então, o dossiê se encerra apresentando vários desafios para a gestão do trabalho e a educação permanente no Sistema Único de Assistência Social, a partir de uma experiência consolidada da construção da escola do SUAS Marilúcia Bittar, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para as pessoas que estão aqui no grupo, para que vocês possam tecer alguns comentários, enfim, sobre as publicações. E aí, ao final, eu vou passar algumas informações também que eu acho que são importantes para a gente poder, enfim, passar um pouco, de forma sintética, um pouco de prestação de contas da nossa área, porque eu acho que também é importante para que todos tenham essa perspectiva. Gerdau já levantou a mão. Por gentileza, Gerdau, fica à vontade. Oi, boa tarde a todos. Eu estou aqui com uma câmera que eu não sei onde eu falo. Mas assim, Marcílio, uma boa tarde a todos os colegas aqui presentes. É uma honra estar aqui ouvindo cada experiência importante. Nós temos um artigo e, no entanto, eu tive umas dificuldades familiares, né? Eu fiquei sem acessar, fiquei um pouco distante do trabalho devido à saúde da minha mãe. E foi mais de um ano entre UTI e hospitais, assim, eu e minha irmã sozinha aqui no estado de Rondônia, então foi bem difícil, bem puxado. E então eu perdi o time aí de me inscrever, tá? Então nós tivemos um artigo. Eu posso falar um pouquinho, Marcílio? Não sei se é bem rápido. Sobre o artigo que você elaborou. Porque eu perdi o time de me inscrever, mas eu não fiz nada aqui, porque eu não acessei realmente. O Marcílio sabe que ele esteve aqui, eu estava nesse processo e não vi mais o convite, né? Teve um convite, né, professora doutora Solange, né? Mas aí ele não entrou nesse dossiê. Não entrou. Ah, tá. Não, mas vamos fazer o seguinte, senão você vai perder o caráter de ineditismo dele. Nós vamos ter uma outra versão. A Gisele quer falar. Vai lá, Gisele, fala aí. Boa tarde. O artigo que tem nesse dossiê é a educação permanente com SUAS em Rondônia, reflexões sob a luz do fator amazônico. É esse, Gerdalva? Porque ele está no dossiê. Exato. Isso. Ele está no dossiê. É que não apareceu na programação aqui. É só porque eu, na realidade, não me inscrevi para falar, porque teve um convite. Tá. E no convite eu não estava, eu estava numa confusão, minha mãe na UTI faleceu, agora. E a gente sabe como que são essas coisas, bem complicado emocionalmente. Lembra? Fica à vontade, fica à vontade. Então, aí o que acontece também? É assim, o nosso tema é educação permanente no SUAS em Rondônia, reflexão sobre a luz do fator amazônico. Então, aqui nós temos, igual o colega de Manaus também, nós temos uma complicação grande, nós não temos gestão do trabalho ainda estabelecida, temos a educação permanente na secretaria, porém, assim, o fator amazônico é muito complicado para nós, porque tem as questões de custos adicionais, temos 52 municípios e... Por exemplo, eu nem me apresentei, né? Gerdau de Rondônia, da gestão do trabalho e educação permanente. Então, o nosso estado é uma média de 1,5 milhão de habitantes, nós temos 52 municípios, porém nós temos muitas ribeirinhos, né? Comunidade, no caso, a população tradicionais indígenas, ribeirinhos, e também quilombolas, e com uma distância imensa
de um município para o outro, e os distritos, por exemplo, o município mais próximo nosso, no caso, é 2 horas e meia de distância, né? E tem não comparando a Minas, que é bastante, mas os nossos são muito distantes de uma cidade para outra, né? E aí eu gostaria de falar, por exemplo, uma das grandes dificuldades que a gente tem, por exemplo, as equipes, né? É uma rotatividade gigante. Para começar conosco aqui da escrita do artigo, o Dr. Nilson, por exemplo, ele não se encontra mais no nosso quadro. A técnica, a Eunice, por exemplo, ela está em outro município. Então, só eu mesmo, por isso que só eu vi não vi, né, no caso, o convite para fazer essa apresentação. Então, assim, a nossa secretaria ela é diferenciada, ela tem 6 coordenações, né? E então a gestão da política da assistência social, né, do SUAS, então fica assim bem dividido, né? Nós temos poucos trabalhadores também. No entanto, nós em 2022, julho de 2022, nós instalamos, no caso, a gestão do trabalho e educação permanente, porém só a educação permanente estava funcionando, que nós, no caso, tínhamos um recurso do Capacita SUAS, que começamos a trabalhar para que fosse executado, né? Então, tivemos várias dificuldades, né? Merece até um artigo, porque nós conseguimos executar, mas com várias dificuldades. Ainda temos um saldo remanescente que vamos conseguir. Vamos conseguir, já está tudo organizado, só faltou o tempo organizar, no caso, os professores, mas o empenho já está realizado. Aí, outra coisa, eu quero parabenizar a equipe, né, da coordenação geral, toda a equipe do Marcílio, porque nos deram uma força muito grande em relação às capacitações. Nós temos essa plataforma do MDS, né, que também nos auxilia muito, a gente divulga muito, fazemos grupo de estudo e também nós criamos uma plataforma educa.ceas, né, para ajudar os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, a dificuldade é grande, nós temos conseguimos cada município tem um ponto de apoio, um ponto focal para nós, então a gente divulga todas as ações, conversamos, participamos também. Nós temos uma dificuldade assim da interação com as políticas da proteção social, a básica, a especial, a vigilância. Então, o Marcílio veio até aqui para a gente conversar, fazer uma oficina para ver se a gente essa interface, né, com as políticas, demais políticas, juntamente com os municípios, para a gente ter essa interatividade e que funcione melhor. Então, é mais ou menos isso que nós colocamos no nosso artigo, diante da dificuldade desse fator amazônico. A nossa colega, a Isabel, falou, né? Quanto que custa o serviço, né? Quanto que custa para funcionar, por exemplo, um CRAS, um CREA, os equipamentos? A gente não sabe. Isso já estamos questionando há quanto tempo, né? Então, a questão do fator amazônico é bastante complexo, muito mais do que se possa imaginar, é preciso ter indicadores. Então, nós começamos a fazer também os diagnósticos por meio do Google Forms, para conhecer melhor. Então, vários indicadores, juntamente com a vigilância nossa aqui, que está com uma equipe melhor. Então, nós fomos construindo. E outra situação que agora, eu acredito que essa semana, nós já vamos conhecer os componentes, né, do colegiado do nosso núcleo de educação permanente, que estava bem difícil para essa construção, mas já tem decreto, uma maravilha. E outra coisa que nós fomos até em Mato Grosso do Sul para conhecer a escola, a Patrícia nos recebeu muito bem, né, Patrícia? E então, assim, nós conhecemos tudo, tinha todo um planejamento para já começar a nossa escola, porém, a questão financeira, ela esbarra muito forte,
tá? Então é isso, eu não poderia falar melhor aqui, mas eu não fiz uma apresentação, mas no geral foi isso mesmo, tá? Eu quero agradecer a Gisele também que veio aqui conosco e a gente está firme e forte aqui para avançar mais próximo ano. E Feliz Natal e Ano Novo para todos que estão aqui, que já está acabando o ano, né? Mas nós estamos firmes aí. Parabéns, Marcílio, por essa iniciativa, junto com a professora o professor Roberto, que esteve também nos interagindo conosco. Tá bom? Obrigada aí a todos. Obrigado, Gerdalva. Muito obrigado. Bom, então deixa eu... enfim, Gerdalva, né, Rondônia tinha realmente um artigo, e aí Gerdalva fez aqui um pouco dessa publicização das suas contribuições. Bom, então vou passar a palavra para vocês. Se alguém tiver alguma contribuição, algum questionamento para os nossos autores, nossas autoras, fiquem à vontade para poder perguntar. Gerdalva, você ainda está com a mão levantada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu só passar aqui as telas para ver se as pessoas estão com a mão levantada. Me ajudem aí, Gisele, ver se tem alguém com a mão levantada. A Solange está com a mão levantada. Então vai lá, Solange, por favor. Imagino que eu não ia querer falar depois de ouvir tanta coisa boa, né? Importante, né? Alguém escreveu ali no chat, né? Da potência, né? Que se apresenta. Eu acho que aí se cumpre a importância da construção do dossiê, né? A gente não temos dúvida do quanto há experiências potentes pelo nosso país, profissionais qualificados e engajados na construção de diferentes ações no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. E o dossiê queria isso, né? Ele queria encontrar essas pessoas, ele queria encontrar essas experiências, né? Possibilitar que a gente possa olhar para experiências exitosas e pensar como a gente pode buscar subsídios nelas, né, através do que já deu certo em outros estados, em outros municípios. Então, acho que se cumpre, né, o papel da construção do conhecimento acadêmico que vai para além, né, dos muros da universidade, né? Acho que outra coisa que fica muito evidente para mim, claro que como a gente recebeu os artigos, fez as leituras, né, a gente já tinha essa aproximação com a produção antes do webinário. Mas o que fica mais forte ainda nesse momento é o quanto os sujeitos, né, as pessoas que participaram desse dossiê são pessoas envolvidas em diferentes esferas e âmbitos da defesa do sistema único, né? Porque todos que se apresentaram aqui, todos e todas, trouxeram, né, experiências de militância política, de articulação política, trabalhadoras e trabalhadores do SUAS, do município, do estado, do governo federal, então diferentes esferas, né? O que me deixa muito feliz, porque também fica evidente que os desafios são hercúleos, são imensos, são muitos, né? E eles vão, na medida que a gente avança, eles também vão aparecendo novas demandas, novas requisições ao trabalho no âmbito do SUAS. Tá? Então, isso também fica evidente, né, em todos os textos, seja de pesquisa ou de relato de experiência, a questão do trabalho fronteiriço, de regiões do Brasil que tem características particulares, que naturalmente vai trazer requisições distintas do trabalho né, da assistência social nesses territórios, então a gente não pode trabalhar o SUAS como uma coisa única, né, homogênea, porque não é, né, a gente tem que pensar particularidades e pensar também, claro, os fortalecimentos. Então eu fico até emocionada, assim, né, eu venho trabalhando com SUAS, fui trabalhadora, né, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, né, no município, depois fui pesquisar, né, hoje ele tem a possibilidade, né, junto aí com a professora Monique, de trabalhar a extensão universitária, né, então a gente tem visualizado que são muitos desafios, mas que também são muitas as potências, mas para fortalecer a gente precisa se encontrar, precisa, né, socializar, precisa estar aberto a visualizar experiências que deram certo e talvez replicar, né, nos nossos municípios. E claro, eu acho que
a Isabel traz algumas inquietações bem importantes, assim, né, que é da defesa de um orçamento e pensar muito que a educação permanente e a gestão do trabalho não está só para é uma preocupação que eu tenho, né, para a questão da qualificação da equipe como um treinamento, né? A coisa de treinar os trabalhadoras e trabalhadores para o exercício de uma função, uma atribuição, mas é para uma construção ética e política da dinâmica do SUAS, que é algo que nos preocupa bastante no território onde a gente atua. A visualização da experiência da educação permanente como algo que vai chegar e vai treinar trabalhadoras e trabalhadores desprovido de uma ação política, né, de algo que potencializa a organização dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, né, para além das suas condições de trabalho, da sua experiência, né, enquanto trabalhador, né, e como elas estão estabelecidas, enfim. Então, eu faço esses comentários, né, porque naturalmente as falas elas nos convidam a pensar diferentes aspectos, né, do que está envolvido quando a gente pensa em gestão do trabalho e educação permanente. Mas esse é algo que me preocupa bastante, romper com esse fio, esse entendimento de que a educação vai lá para treinar as pessoas para executar uma ação, uma função mecânica, né, e não é isso, né? Então, também são aspectos que são aí nos desafios cotidianos. Ok, muito obrigado, Solange. E aí, comungando com a sua fala, né? Educação permanente não é treinamento, e é isso mesmo, né? A educação permanente é muito conectada com os princípios éticos dos trabalhadores do SUS que estão impressos lá na NOB-RH, né? Normalmente, às vezes a gente esquece de olhar para os princípios éticos dos trabalhadores do SUS, mas eles estão lá, estão impressos, estão, né? Nós precisamos, a todo momento, revisitá-los. E a educação permanente é um locus privilegiado para isso, né? Patrícia Noleto, por gentileza. Primeiro, eu quero dizer que esse é um momento importante, sim. Agradecer muito essa equipe do Ministério, que é muito especial, sob a coordenação de Marcílio, mas, assim, é uma equipe especial porque faz chover no deserto, tira leite de pedra e, assim, com uma qualidade muito legal, sabe? E eu acho que isso para a gente também é inspirador. Então, para começar, dizer que essa equipe ela inspira o Brasil como um todo, né? E quando a Lene estava falando sobre a questão fronteiriça, e eu pensando, né, por que que a gente não tem ainda na nossa tipificação os serviços fronteiriços, né? Porque eles são tão diferentes. Uma unidade fronteiriça, eu acho que é tão mais difícil. Eu lembro que uma vez a Dirce Cola veio aqui e falou, gente, por que que não faz CRAs e CREAs fronteiriços? Não esqueço dela, com aquela alma dela, do equilíbrio da pessoa, né? Os CRAs e os CREAs fronteiriços e tal. Eu não sei se seria possível, mas pelo menos o direcionamento, né, desses serviços fronteiriços, porque é tão peculiar. Aqui a gente tem a fronteira com a Bolívia e são fronteiras secas também, com a Bolívia e com o Paraguai. E as demandas são muito diferentes. E quando a professora estava falando a respeito da, da gestão do trabalho, a gestão do trabalho, ela é a função da Tanhã, sabe? Não tem os três mosqueteiros? Tinha que ter a quarta, sabe? Da Tanhã lá, é a gestão do trabalho. Tinha que ser vigilância, proteção lá, e tinha que ter uma quarta função da assistência social, que é a gestão do trabalho. Né? Ela falta, eu sempre senti falta dela na política nacional. Assim, porque ela está intrínseca em todos os serviços. É impossível você pensar em qualquer ação da política da assistência social sem pensar nesse processo, né, da organização, seja do trabalhador, seja do seu processo de formação. Se isso fosse intrínseco, talvez as pessoas distanciassem esse olhar de qualificação somente, que não é só a qualificação do serviço, né? Bem mais que isso. E quem está aqui, por exemplo, no Estado, a gente agora vai começar um trabalho de um esforço
para que a gente consiga implantar os núcleos de educação permanente em territórios que tenham população indígena, porque não tem nenhum município aqui com população indígena que tenha núcleo de educação permanente. E ficam contratando essas consultorias, né, que, enfim, que trazem os enlatados, né, e que não atendem à demanda. Então, a nossa ideia é fazer essa discussão no território, junto com as universidades, trazer as lideranças indígenas, entender o que eles entendem por proteção social, diminuir esse distanciamento, né, dos indígenas, enfim, com os não indígenas e movimentar esses núcleos, né? A gente vai perturbar muito essa equipe. Eu comecei elogiando vocês, Marcílio, mas com segundas, terceiras e quartas intenções, porque a gente vai perturbar muito vocês nesse processo. E aqui a gente tem um monte de outras coisas, né? É um vasto campo a ser explorado aqui, né, da educação permanente. Então, não dá para a gente dizer que isso é só qualificação, porque é bem mais que isso. Se você tem, por exemplo, uma equipe que está num centro de referência da assistência social e que entende que você está falando com um ser que tem uma visão de mundo totalmente diferente da sua e que é digno do seu respeito, né? E que você tem que se esforçar ao máximo para mediar, para que o Estado não viole o direito, porque a cosmovisão é totalmente diferente. Se a gente consegue trazer isso para dentro de um trabalhador, você vai ter uma ação muito diferenciada na ponta. Muita, né? Então, eu acredito muito em energia e eu acredito que a gente precisa começar a fazer o movimento que o restante vem. Às vezes a gente pensa, mas é difícil uma escola, mas se a gente se movimentar, vem, sabe? Vem e potencializa, né? Vem e potencializa. Então, a gente vai começar nessas outras questões que para a gente também são muito caras e que a gente entende ter um vazio ainda muito grande, sabe? Essas respostas que são difíceis, né? São difíceis para a gente fazer também, porque a gente é produto da realidade que a gente vive. Então, descortinar isso, enfim, é uma caminhada longa, mas a gente está disposto. Então, agradecer imensamente por essa oportunidade também. Obrigado, Patrícia. A gente que agradece também, né, a participação de vocês e as provocações, né, são sempre bem-vindas. A gente sempre vai estar à disposição do Estado do Mato Grosso do Sul, de todos os estados da federação, municípios também. Os municípios estão nos procurando, estão nos achando já para, enfim, apoiar tecnicamente. Estamos à disposição de todo mundo para isso, né, com as nossas possibilidades. Já pegando um gancho na fala da Patrícia, eu acho que senão eu vou me esquecer, mas eu acho que assim, é função da gestão do trabalho federal, né? A gente tem que dar algumas respostas para os estados, para os municípios. Então, muito baseado na fala de vocês e também que saiu do dossiê, ano que vem eu já conversei aqui, enfim, eu vou encaminhar para a minha equipe, para a gente construir no próximo ano uma nota técnica específica sobre a atuação da gestão do trabalho em regiões de fronteira. Né? Como que a gestão do trabalho pode atuar em região de fronteira, né? Fronteira terrestre. E aí a gente vai precisar muito da ajuda de vocês para construir essa nota técnica. Se vocês né, vão pedir ajuda para a gente vai pedir ajuda para vocês também, porque, enfim, o tamanho da fronteira terrestre brasileira, já precisar conversar com todos os estados que fazem fronteira, com todas as equipes estaduais, fazer uma grande discussão. A gente está pensando, a gente sempre pensa em nota técnica, né? Mas talvez a gente possa produzir algo até com maior robustez, um guia, uma publicação diferente, via Escola do Sul Simone Albuquerque, eu acho que isso é muito importante, né? Vai ser uma publicação da Escola do Sul Simone Albuquerque, e também uma publicação inédita, né? Acho que a SUAS nunca publicou algo nesse sentido, que visa também orientar, facilitar a vida, enfim, qualificar e ressignificar o fazer profissional dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social. Isso também é um resultado indireto do projeto Fronteira SUS. Pode colocar na conta aí, viu, Solange? Vai ser um resultado indireto do Fronteira SUS. Mais alguém gostaria de colocar, fazer alguma consideração?
Se não houver mais alguém, já vou encaminhar, então, para o encerramento. Gostaria muito de agradecer... Gisele. Gisele quer fazer uma intervenção. Vai lá, Gisele, por gentileza. Não poderia, né, não fazê-lo. Então, a gente, assim, muito feliz, né, de poder compartilhar esse espaço, né? A gente sempre vem falando, né, já há algum tempo, Marcílio, nem tudo que é educação permanente está normatizado, né? Essa questão, para além do que está ali na PNEP, na NOBRH, aquilo que a gente já faz, né? Então, a gente também entende que espaços como esse e outros também são espaços de educação permanente, né? A gente compartilha conhecimentos, né, experiências e dizer assim, né, duas questões que são bem importantes desse processo, né? Essa aproximação, né, que a gente está tendo entre as instituições de ensino superior, né, e aí especialmente uma universidade federal. É claro que a gente sabe que tem outras universidades, outras, né, instituições de ensino, né, que tem esse trabalho partilhado, né, com a administração estadual, municipal, né, e aqui, então, a gente tem esse prazer de compartilhar, né, com a Universidade Federal do Pampa. Então, essa articulação entre gestão pública e universidade, ela é fundamental, né, para todos nós. Uma outra questão que eu também fiquei pensando, né, dessa riqueza, né, de trocas que a gente fez aqui hoje, que sem dúvida terão outros momentos, da produção do conhecimento, da publicização do conhecimento que a gente produz, né? Enquanto trabalhadores, trabalhadoras da política, pesquisadores, pesquisadoras, militantes, enfim, né? As diversidades de atores e atoras do SUAS, né? Como, né, isso é fundamental, a gente poder ter esses espaços da gente produzir, trocar conhecimentos e experiências. Então, sem dúvida, eu queria destacar isso, porque também é algo fundamental, assim, não é só quem está num espaço ou outro produzindo, né? A gente está conseguindo fazer essa integração, essa troca, né? E que virão outras tantas trocas e outros espaços para isso. Então, só queria dizer isso. Obrigada, gente. Certo, muito bem. Obrigado, Gisele. Bom, então, já encaminhando para o encerramento, enfim, gostaria de passar algumas informações para vocês. Acho que é importante também tem muito a ver com a educação permanente. Como eu disse no início, nós criamos a Escola do SUS Simone Albuquerque, através de uma resolução do CNAS, foi uma discussão dentro da CIT, né? É uma sinalização clara da SNAS sobre a importância das escolas do SUS dentro do Sistema Único de Assistência Social. Não é trivial o que a gente conseguiu conquistar, né? Que foi a resolução da Escola do SUS Simone Albuquerque. E, claro, a gente também tem a dimensão exata da necessidade de recursos, não só para a Escola do SUS Simone Albuquerque, mas para todas as escolas do SUS que já existem e também as que estão sendo construídas. E só de termos uma resolução sobre a construção da Escola do SUS Simone Albuquerque, nós já recebemos várias solicitações de estados e municípios para apoiar tecnicamente a construção de novas escolas do SUS. E a gente tem respondido positivamente nesse sentido. É função do MDS e é nossa função apoiar a construção de novas escolas, e vamos fazer isso, né? Está dentro do nosso escopo. Então, assim, fica aí também não só o nosso compromisso do ponto de vista institucional, mas também, enquanto equipe, de quando nós tivermos condições também para pautar a necessidade e a urgência de recursos para as escolas do SUS. Além de recursos para o Capacita SUS, que a todo momento a gente pauta essa necessidade, também a necessidade de recursos para pactuação para escolas do SUS, para os núcleos de educação permanente, para a supervisão técnica, enfim, para toda a agenda e também para as equipes de gestão do trabalho e educação permanente. É uma agenda que também nos é muito cara, né? Eu acho que é importante também que todos e todas saibam disso, né? Está dentro da nossa agenda também, da nossa agenda diária. Não só dentro da SNAS, dentro do Conselho Nacional de Assistência Social também, que nós temos um assento no Conselho Nacional,
e onde nós também fazemos essa discussão, né? Então, gostaria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, de todas vocês, das professoras Solange, professor Monique, todos vocês, todos os autores, as autoras, as equipes estaduais de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Sul, as equipes dos núcleos estaduais de educação permanente, os membros do Núcleo Nacional de Educação Permanente do SUAS que participaram conosco, os professores que aqui estão, as professoras, enfim. Muito obrigado por essa tarde e a todos vocês que estão nos acompanhando no YouTube, curtam nossa live, nosso webinário, compartilhem com as suas equipes, disseminem esse webinário e também façam seus próprios webinários, façam seus lançamentos, né? Peguem essa experiência e repliquem também com os seus municípios, nos seus estados, e estamos à disposição para apoiá-los em todas as ações que vocês acharem necessárias. Um grande abraço e até a próxima.